Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui já bem-vindos. Enfim, que maravilha. Deixa eu ver como é que... Olá, 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 olá a todos. Então, tinha travado o trem aqui. A pergunta de sempre é se vocês já estão me ouvindo tudo bem, se estão vendo bem, como sempre, né? Deixa eu já também colocar o tema que a gente vai trabalhar hoje. O outro como reflexo de Deus. Pronto, esse é o nosso tema. Cadê o tema? Pronto, olha aí. O outro como reflexo de Deus é o nosso tema de hoje. Vamos trabalhar com o Ítalo Marcilli. E o ícone que nós vamos trabalhar um pouco, vamos falar, vai ser meio que pano de fundo, né? É o ícone da Sagrada Face. Isso porque o ícone da Sagrada Face ele tem uma particularidade que principalmente quando tem Verônica segurando o paninho, né? Verônica que não está nas Sagradas Escrituras e ao mesmo tempo essa personagem que tem um nome emblemático, Verônica ou Vero-ícone, que quer dizer justamente a verdadeira imagem, não é um nome próprio, né? Verdadeira imagem. A gente que foi, com o passar do tempo, colocando um nome nela, né? E esse nome revela que é algo ou alguém que está revelando uma outra pessoa, uma imagem, a verdadeira imagem. E essa pessoa, ela existe ou não existe, é uma incógnita. Verônica não é narrado, ao menos agora, na Semana Santa ou durante a Quaresma, que muitas pessoas rezam a Via Sacra e incluem nesse caminho sagrado, né? Mas Verônica é uma pessoa que não é narrada nas Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai falar justamente sobre o outro como reflexo de Deus, né? Vou ver logo aqui se o Ítalo se encontra. Conversa. Deixa eu ver. Enquanto isso, já estamos na... Uou, que lugar bonito, Ítalo! Eu tava fechando a janelinha ali. Na hora que você viu. Eu tinha que fazer essa também. Foi mais ficou assim, ó. Uou! O pior é que nem foi. Tipo, na hora que eu tava aqui de boa, tinha ouvido falar. Aí ali, na hora que eu fui fechar a portinha, tu me botou online. Não, mas foi bom a entrada. Eu Foi boa a entrada, foi boa. Foi com um defeito especial. Foi com defeito. Né? Foi legal. Ítalo, boa noite, cara. Um prazer, uma satisfação imensa ter nessa conversa comigo, viu, cara? Você veio mais a brilhantar essa conversa que eu tô tendo com uma série de pessoas muito, muito massa. E você veio a brilhantar ainda mais isso. Obrigado pela participação. Então, teve uma lei aí, o Baso, pô, só gente alta aí, que isso. Pois é, né? Eu também, com minha altura de 1,75 m, ninguém me baixa nessa porcaria. Então, a gente tá a mesma altura, pô. Aí... Ah, é? É, olha só. Por aí. Eu sou sequinho. Pra poder ficar pendurado nos andaimes lá, pintando, pô. Se tu ficar muito forte, tu despeca lá de cima. Cabo de aço. Muito bom. Eu sempre que... É o seguinte. Fala. Ah, tá. Porque eu escolhi o ícone da Verônica. Sim. Justamente eu estava explicando agora há pouco que Verônica é um ser que foi colocado, na verdade, na cultura, principalmente na Via Sacra, que não é narrado na Sagrada Escritura, né? E mais nos apócrifos do que Sagrada Escritura propriamente dito. E ela é um ser cujo nome é emblemático, Vero-ícone, né? A verdadeira imagem. E essa Verônica, essa mulher, ela apresenta um rosto que foi impresso com o sangue de Cristo. A gente, na iconografia, nós
nós falamos que é um rosto não escrito por mão humana. É uma Esse daqui, queropita, né? isso, exato. É Esse uma das daqui, poucas imagens da queropitas que a gente tem, que tem notícia, né? né? É, é, Verdade. É verdade. Esse daqui, atrás aqui, foi escrito por mão humana, pelas claro. minhas mãos. Mas de Verônica, não. Ela não foi escrita por mão humana. E mesmo assim, ela apresenta como o rosto de Cristo. E essa é a nossa pegada de hoje. Vamos falar sobre o outro como reflexo real de Deus. Mas antes de falar disso, eu queria saber, Ítalo, o seu interesse pela iconografia. Eu sei que, se não for pela iconografia, é pela simbologia. Eu sei que você tem me perseguido aí. Eu sei que você tem uma afinidade pela simbologia, principalmente simbologia sacra. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Uma das coisas que me interessa, assim, vocês, né, que escrevem ícones, assim, eu acho que é um tipo de produção muito interessante, porque eu acho, né, você me corrige também, né? Mas existe uma prescrição, né? Eu queria ouvir você falando disso, né? Mas você está perguntando por que eu, né? Um dos meus Sim. interesses na iconografia. Então tem o pessoal que fala, né? Vamos lá, do início, assim. Tem o pessoal que olha para os ícones e fala assim, mas isso aí tá mal pintado, porque isso aí não é realista, sei lá, né? Você olha ali para a face do Cristo ali atrás, né? Naquele... Você tá mal pintado, você não é realista. Fala assim, olha, calma aí, para começar que não é pintado, é escrito. É uma outra natureza de manifestação, né? E a precisão simbólica dos ícones é uma coisa que eu tenho muito interesse, né? É difícil ter um detalhe, um traço aí que não tem um significado, né? Simbolicamente conectado com tudo, assim, a começar pelo próprio estudo das cores, né? Se eu tô olhando aí para o manto azul, esverdeado, né? Quer dizer, dá na mesma, né? Se é azul, se é verde, porque a cor é a mesma, Frente, mas né? a parte vermelha do manto, né, da parte de dentro, né, vermelho, você sabe disso melhor do que eu só estou falando pro pessoal aí. Então, assim, cada detalhe disso, cada detalhe, pelas cores, os traços, o que está na mão, o tipo de olhar, tudo isso tem um significado que é uma escrita, de fato, que entra pelos sentidos de um modo, de um modo mais direto, mais real, eu diria. Quando a gente descompacta um texto, né, minha habilidade, no final das contas, é ler. Assim, esse é meu trabalho. Eu leio e entendo o que eu estou lendo. Só que existe um esforço ali de abstração que não é para todo mundo. Né? Assim, o esforço de abstração, quando a gente está lendo um livro, você tem que ler o livro, transformar aquilo em imagem para poder compreender o negócio e poder transmitir numa outra imagem. E essa é uma das grandes dificuldades dos comunicadores, né? Os comunicadores, eles têm dificuldade de transformar em imagem o que eles entenderam no texto ou de transformar em imagem o que eles ouviram de outras pessoas falar, né? Então, uma das grandes coisas que a gente pretende comunicar é conseguir criar imagens que as pessoas consigam compreender. Quando se escreve um ícone, a imagem narrativa está criada compactada, né? Que assim, tá tudo aí. Quer dizer, existe um tratado de teologia aí dentro. Né? Existe um tratado de teologia aí dentro que o vulgar, a pessoa que não tem ideia, ela não sabe o que está aí. O que é a humanidade do que humanidade do Cristo, né? Beleza, tá. O manto azul que reveste, né? Que não toca no que reveste é a humanidade. O azul ele simboliza isso, o vermelho é outra coisa. Quer dizer, os fios dourados. Tudo, eu tô olhando de longe aqui, né, o ícone, mas cada detalhe desse, cada traço desse, cada cor é um texto, né? Entre mil aspas, assim. Mas texto em que sentido? É cheio de significado. Pá, é cheio de significado. E o olho humano, quando pega e nota isso, ele tem uma abertura simbólica mesmo, né? Quando ele é exposto a um ícone, o ícone ele prepara o sujeito melhor para a disposição espiritual, né? Então existem, por exemplo, existem tradições, técnicas antigas, por exemplo, de se rezar o rosário diante de um ícone, né? Então, existem técnicas antigas, assim, a gente, por exemplo, reza o terço, a maior parte das pessoas que eu conheço que reza o terço, não reza o terço com nenhum ícone na frente, né? A gente reza o terço em família, andando para um lado para o outro, né? Eu puxo a parte primeira da Ave Maria, depois você puxa a segunda, e isso funciona, isso tem seus efeitos espirituais, beleza. Tem outros modos, por exemplo, de contemplar o rosário que são muito auxiliados por ícones específicos, né? Você põe o ícone na altura da sua face, né? Um pouquinho abaixo, um pouco inclinado. Para quê? Porque ali tem um texto ali na tua frente que te ajuda a contemplar. Por mais que a gente não consiga descompactar tudo verbalmente, o texto é o significado, o ícone é o significado. Ele foi escrito. E uma coisa que me interessa muito na técnica e na prática da iconografia
é a recomendação de que quem escreve tem de fato ter uma preocupação com a vida santa, né? Com a vida não só moral, mas com a vida de amor, diferente da arte plástica tradicional, né? A arte plástica Sim. tradicional, foi assim, ó, tô nem aí para quem que o Picasso andou xingando, esfaqueando. O próprio Camões, ó, o Camões não é artista plástico, é um poeta. Ele deu uma machadada na cabeça de um inimigo em plena Quinta-feira Santa. Ele abriu a cabeça de um inimigo com um cutelo. Pá! E que da Quinta-feira Santa. E ninguém vai desmerecer. Sabe? Beleza, ele é quase um assassino, quase um homicida. Um assassino, mas, porra, os Lusíadas está aí de pé por séculos e vai continuar. Isso. O sujeito que escreve um ícone, veja, não sei, mas a prescrição é essa, né? O sujeito que escreve o ícone não está numa fase de névoa, assim, uma fase de trevas, uma fase assim complicada. O recomendado é ele parar, se emendar, purgar e, se possível, retornar. Ou estou falando besteira? Não está falando besteira coisa nenhuma. Pelo contrário. Né? E é uma coisa interessante porque é um desafio. Parece que agora eu vou falar de nós dois, porque nós dois temos a mesma quantidade de filhos, né? Então a gente sabe como é doloroso ter vários partos, enfim. Claro. As mulheres entendem como é difícil ter um parto. Então, para o iconógrafo, em geral, os artistas plásticos também, mas o iconógrafo particularmente, é muito complicado a gente escrever um ícone. Porque, em primeiro lugar, quem somos nós para olhar para uma tábua em branco e ali, porque vem todo um processo, eu acho que você conhece, a gente pega a tábua, símbolo que vai lembrar, né, que você gosta de simbologia, vai lembrar o lenho da cruz, que agora há pouco, nessa Semana Santa, a gente vai venerar, vai adorar, vai beijá-la. O lenho que cobre a tábua é o símbolo daquele lenho que foi coberto o corpo morto de Cristo, o gesso que é colocado por cima, tudo isso para preparar uma tábua. É símbolo também daquela terra ou do lugar onde ele foi colocado o corpo, para depois de preparada a tábua, a gente ressurge com a imagem, essa imagem de Cristo vigoroso, o Pantocrator, né? Aquele que reina sobre todas as coisas. Então, tem uma preparação da tábua, tem uma preparação espiritual do iconógrafo, que imagem, grafos, escreve. Então, é aquele que vai escrever a imagem, né? Então, a gente tem toda uma preparação espiritual, sim, a nossa vivência em casa, é um testemunho, tem que ser, né? Disso também. Porque Não é? senão a gente pega a partir daí, a partir do testemunho, né? Senão não vai dar certo. Mas é Você, interessante. vocês estão dentro de uma tradição, isso não sei se vocês falam isso, né, sobre vocês, mas a mim me parece muito claro o motivo pelo qual isso tudo está aí, porque vocês estão dentro da tradição justamente dos ícones, quer dizer, e o primeiro ícone foi um ícone aqueropita, né, assim, é um ícone assim, só para eu saber, né, queiro de tipo mão, né, em grego mão é queiron, né, então quiromancia, sei lá, leitura de mão, é aquele prefixo de negação, aqueiro, ou seja, que não foi, e poetos, poeton, aqueiro, poeton, né, aqueropita, daí que vem o nome. Então, assim, que não foi gerado, não foi feito por mão, né? Logo, tem uma pintura sagrada, miraculosa, mística, que o próprio Deus fez ali na coisa, né? Exato. Então, daí assim, uma exigência, me parece uma exigência muito sábia, muito clara, assim, da santidade do escritor de ícone, assim, da santidade do sujeito que se presta a escrever ícones, porque essa é a tradição, né? Essa é a tradição. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Enfim, há muito tempo, até tô lembrando disso aqui. Você tá falando da santidade, deixa eu colocar uma auréola. É isso aí, eu não tenho isso aí. Sai fora. Eu vou botar aqui uma também, tá doido? Aí eu não vou... Então, somos intelectuais agora. Tu tem que ser santo, tu tem que ser intelectual. Tu fica de óculos aqui. Muito bom. Tem uma moça viva, ela é a única tecelã hoje em dia de um tecido que é o tecido chamado bisso, que
ao que parece, né, o Verônica, né? O Verônica, como ele está falando, a gente diz já, a gente chama lá Santa Verônica e tudo bem também, não vamos ficar perturbando por causa disso. Deixa lá. Só que Verônica não é bem o nome da mulher, como você está dizendo, não é bem o nome da mulher, é o nome do véu, né? É o nome do véu, o nome do pano. E parece que esse pano é desse tecido chamado bisso, que hoje em dia só tem uma mulher no mundo que tece com bisso. O bisso é uma seda marinha. Tem um mexilhão gigantesco que só dá no Mediterrâneo, que produz uma seda, produz uma baba lá que cristaliza, e aí você pega essa saliva e se faz um fio e faz a tecelagem a partir da saliva. É uma seda marinha, né? A partir da saliva desse mexilhão. E hoje só tem uma mulher no mundo que faz esse negócio. Só tem uma pessoa no mundo que sabe fazer a tecelagem em bisso. E o véu de Verônica, ele curiosamente é feito em bisso. O véu mesmo, lá que a mulher enxugou a face do Cristo. E a tradição, antes mesmo disso tudo, já tem texto rabínico, a tradição diz que o primeiro altar encomendado a Moisés foi coberto com bisso, com véu, com um pano de bisso. Mostrando a correlação clara entre os dois altares, né? Quer dizer, um primeiro altar da tradição semítica e o Cristo, que é o primeiro e último altar, né? O último altar semítico, o primeiro altar, né? O altar definitivo. Então, tem uma baita de uma correlação simbólica também entre as coisas, né? O interessante, eu acho massa essas coisas, sabe, Vitor? Né? Porque parece que para a gente fazer, no caso, o tecido que foi feito o primeiro deles, que precisou de pegar um mexilhão, a baba dele e tal, sabe, uma coisa meio que, a partir daí, meio que mistérica, parece que pegou assim o olho do dragão e transformou na pedra filosofal e tal. E nós, iconógrafos, temos muito disso também, que é com relação às cores, nossa. Sim. Então, as cores, todas elas, esses coloridos aqui, é tudo pó, é tudo feito de pedra natural, de casca de ovo, de planta que a gente macera. Então, é meio uma alquimia, uma cozinha da pintura. É muito sabe? legal. Porra, Por isso que é chamado de têmpera, né? Porque a gente dá um certo tempero, é feito com ovo, vinagre. Então, uma coisa muito, parece meio que medieval, né? Parece que a gente se incorpora, assim, daqueles monges lá dos antigos. Cara, e as técnicas de depósito de ouro de vocês, é assim que eu poderia ficar vendo aquilo o dia inteiro. Eu poderia ficar vendo vocês depositar. Eu acho, não sei se é ouro isso aí, né? Mas esses fiozinhos, esses brilhos aí, provavelmente na roupa, né? Esses aqui? É. Esses é tinta mesmo. É tinta. Mas aqui em cima aqui é ouro 22 quilates aqui. Tá. Esse daqui é porque como era no curso, tinha que ser apressado, então eu fiz a tinta. Tá. Mas da mesma forma, a gente faz fio por fio com ouro mesmo. Com ouro, né? Mas podia ser de ouro, né? Essa luz dourada que vocês põem é claro, porque o dourado, o ouro, ele simboliza realeza, divindade, majestade, né? Então tá bem coladinho aí no vermelho mesmo. Né? E claro, envolvendo a face o rosto do Cristo, né? A cabeça do Cristo, né? Essa auréola aí. Sim, exatamente. Mas agora, você gastou... Vamos embora, porque senão a gente vai ficar falando de arte. Que é interessante, uma coisa vai puxar a outra. Vai, claro. Porque quando você fala da Verônica, que fez ou melhor, essa senhora que fez o tecido, eu gosto de chamá-la de Verônica. Eu não sou purista com isso, não. Eu chamo ela de Verônica mesmo, porque é como todo mundo chama, né? A gente sabe que... não tem outro nome. Eu chamo ela de Verônica. Eu gosto disso, né? Enfim, não tem outro nome. Não tem outro nome. Verônica, ela apresenta um rosto aquirópta, agora que a gente já falou, né? Um rosto não feito por mão humana. E ela apresenta um outro. E esse outro, hoje em dia, é venerável. Ítalo, você faz um trabalho que eu, sinceramente, admiro bastante, que é meio que o eu se rebaixar um pouco, não só rebaixar, ser valorizado também, e olhar para o outro como algo que meio que complementa o meu. Então, por isso que eu usei muito o manejo aí do ícone da Verônica, da Sagrada Face, e olhar não para o ícone, mas para o seu trabalho, o Ítalo. E você fazer com que, sei lá, cara, você tem 1 milhão de pessoas aí te seguindo nesses 50 toneladas de gordura aí te oferecendo, bicho, você vai ficar gordo. Vai pegar tudo para mim. Cara,
cara, como é que é esse, tipo, não sou eu, sabe? O que me interessa não sou eu, é o outro. E Verônica faz muito bem isso. Ela pega um tecido que é o dela, talvez ela mesma tenha feito, não sei qual é a tradição, mas enxuga o rosto do outro e apresenta para nós. E esse rosto continua acontecendo até hoje, né? A gente venera o rosto de Cristo através do tecidozinho enxugado por Verônica. Cara, se eu pudesse entrar na tua cabeça e perceber assim, qual é o teu objetivo, onde é que você quer chegar para que todas essas pessoas que te seguem, e não só elas, as pessoas que seguem as pessoas que te seguem, chegar a um denominador comum que é não olhar para si mesmo, para o seu próprio umbigo, mas para o outro. Sim. Eu lembro de um trabalho inicial que continua até hoje, com relação da esmola que você Sim. falava, né? Então, explica direito, e principalmente se desse para abrir essa tua cabeça, Ítalo, diz aí. Eu acho, já que você pegou o gancho aí, Walter, vamos falar assim, desse rosto, do rosto completo, né? Então, já respondendo para não ficar com mistério, né? Uma das intenções do meu trabalho é fazer com que a pessoa possa ser um ser humano, né? E isso parece muito pretensioso, um pouco arrogante, um pouco soberbo até, mas é absolutamente o contrário disso, né? É um desejo profundo de que a gente possa estar à altura de ser aquilo para o qual a gente foi criado. E eu desenvolvo isso extensamente em várias coisas, né? Em várias aulas, etc, etc, né? Uhum. Mas tem uma coisa ali que você falou que é essa coisa da Verônica, que ela pega e mostra o rosto. Tem dois rostos, ou não, é um rosto só, mas tem duas feições que me interessam muito e estão muito conectadas, né? Que dão repercussões completamente biográficas, completamente distintas, né? O filme do Mel Gibson tem uma cena. O filme do Mel Gibson, eu gosto do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tá? Gosto bastante mesmo daquele filme, né? Acho muito sensível, apesar de violento, de muito cruento, muito sangue. Eu acho muito sensível. Tem cenas ali que são cenas muito tocantes que eu não posso ver sem chorar compulsivamente, para falar a verdade, né? Então, as cenas envolvendo a mãe do Cristo, elas são muito tocantes, mas tem uma cena ali, Walter, que você vai lembrar bem, que é uma hora que o Cristo, ele tá incômodo demais, né? O Cristo, ele tá com o olho inchado, já tinha sido esbofeteado pelos guardas, na face, tinha sido cuspido na face, tinha levado uma cana na face, depois a coroa na face, a face dele estava totalmente deformada, e aquela face desfigurada, aquela face ensanguentada, com o olho já caído, quase como sem conseguir enxergar, encontra a face daquele que havia acabado de traí-lo, né? Havia acabado o Pedro, né? Aquele que poucas horas antes, poucas horas antes já havia dito assim, não, eu vou estar contigo. Se for para ser crucificado, eu vou estar contigo até o fim. Se for para ser crucificado, eu vou estar no teu lugar. E o Cristo disse, olha, é que você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Você não só não vai ser crucificado no meu lugar, como você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ele falou assim, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. E toda aquela cena dramática que a gente vai reviver agora nessa semana, né? A gente vai reviver agora essa semana aquela cena dramática na qual o Pedro, ele de fato nega a Cristo, mas amargamente, antes de fugir, aqueles olhares se encontram e a face do Cristo tem um poder de conversão. Aquela face deformada, aquela face ensanguentada, ela é vista por alguém. Ela é vista por alguém. E E não é um olhado, né? É um interiorizado. Ele viu, o Pedro viu aquilo. Olha, poucas horas antes, o Cristo, ele tinha olhado, e talvez de modo mais terno ainda, ele tinha olhado para aquele que sabia que ia traí-lo. Então vamos lá. Estavam os apóstolos na ceia, com um olhar já de predileção, ele olha para o Judas, e é um olhar de predileção porque ele fala, olha, bota a mão na tigela comigo, né? Você vai pegar aqui o azeite temperado com o pão e é o sinal de predileção, né? Vamos colocar aqui, né?
pode botar a mão no prato comigo. Então, assim, um olhar, um primeiro olhar, e francamente falando, o Judas deve ter desviado o olhar, não deve ter conseguido olhar nos olhos do Cristo. Não deve ter conseguido olhar nos olhos do Cristo. E depois, pior, pouco tempo depois, né, o Cristo vai com seus amigos para o horto e minutos depois chega o Judas, chega o amigo dele e faz o que com a face do Cristo? Dá um beijo na face do Cristo. Um beijo na face do Cristo. Beijo da criação. Dá um beijo na face do Cristo, um beijo de... Ela voltou. Deu uma... Travou aí. Não. Continua. E a face do Cristo, ela é beijada por alguém que não está conseguindo olhar para o outro. Né? O Judas não estava olhando para o Cristo. O Judas não estava olhando para o Cristo. Ele estava olhando para outros propósitos. Né? Ele estava olhando para o próprio umbigo. Ele estava olhando para, sei lá, para uma questão política. Ele estava olhando, talvez até para um bem que ele achou que estivesse fazendo, sei lá. Né? Enfim, o Judas estava olhando para 1000 coisas, mas não estava olhando para o modelo do que é o homem. Qual que é o modelo de perfeição? Qual que é o modelo perfeito? O Judas estava olhando para qualquer coisa, menos para o próprio Cristo. E não é à toa que aquela sequência dramática acontece, né? O Cristo é preso, o Pedro tira uma espada, corta a orelha de Malco, e depois o Cristo é levado até o sumo sacerdote, eles tentam incriminá-lo, encontram lá uma acusação blasfema, muito mal colocada do ponto de vista jurídico, mas, enfim, conseguem imputar lá um suposto crime de blasfema ao Cristo, e aquilo se sucede. O Judas tenta devolver as 30 moedas de prata. Não rola mais. Né? E eles falam assim, isso é problema. E o sumo sacerdote fala, isso aí é problema mesmo, esse problema é teu. Né? O Judas fala assim, olha, ele era inocente, toma de volta essa moeda e joga depois. Eles falam, não aceito, isso aí é problema teu, não é meu. E Judas joga aquelas moedas de prata. 30 então, moedas... Antes de você continuar, o que eu acho mais interessante, na iconografia, você falando aí de Judas, iconografia... ou o rosto está frontal, assim, olhando para cá, ou está em meio perfil, a ponto de você ainda olhar outra face de Judas, sempre assim, ó. Pá. Por quê? Porque ele esconde a outra face, é aquela face que não se vê. Porque a gente vê as intenções, mas não... Quer dizer, vê o rosto, mas não sabe quais são as intenções. E é bem isso mesmo que você está falando, é traído por um beijo... O Judas nunca está olhando. Ele nunca está olhando, sempre está desviando. Ele está sempre desviando. E isso aí, a iconografia, ela é absolutamente precisa e perfeita, né? Ela é perfeita, assim. Ela indica exatamente isso. Olha, o Judas não olha. Esse é o problema do Judas. Porque, veja, os dois traíram. Judas traiu e Pedro traiu. Ambos traíram. Só que Pedro olhou. Pedro estava olhando para a face do Cristo. Né? As faces se cruzam e Pedro encontra na face do Cristo o anúncio da salvação. O Judas, não. Ele não olha para... Até quando ele quer resolver o problema que ele mesmo gerou, ele não vai procurar no Cristo a solução do problema. Ele tenta resolver. Ele está olhando para si. Ele está olhando para si. Ele acha que devolvendo o dinheiro, né? Estava resolvido, não. E tanto, aquelas moedas nem são aceitas. Aquelas moedas são usadas, inclusive, para comprar o campo do oleiro, né? Que, inclusive, já tinha sido prevista pelo profeta Jeremias que isso ia acontecer, né? Então, é uma tragédia sem fim. Por quê? Porque o Judas, ele não olha para a face. Ele não está olhando para a face. Ele não está olhando para o rosto. Como quem diz, olha, isso é que a gente está falando. Isso que a gente está falando é o tema da live de hoje. Como quem diz o seguinte, olha, o Judas não entendeu uma coisa fundamental. Ele não entendeu uma coisa fundamental. Pessoas não são coisas. Pessoas não podem ser... Bom, a gente vende o quê? O que o Judas fez? O Judas vendeu alguém. A gente não vende alguém. A gente vende coisas. Né? A gente vende coisas. A tentativa de vender alguém é uma coisa que é abominável, a escravidão. Né? Você está querendo escravizar uma pessoa. Inclusive, 30 moedas de prata era o preço de um escravo à época. Né? Era o preço de um escravo. Então, o Cristo ele foi vendido pelo preço de um escravo. Preço de um escravo. Né? Como que diz o seguinte, olha, o Judas não estava conseguindo ver o rosto de uma pessoa.
Quantas vezes na vida a gente não trai a nossa própria biografia, os nossos Sim. propósitos, a gente não trai a amizade, a gente não trai o amor, mesmo que a gente jurou para uma esposa, para um marido, para um filho, para um parente, enfim, a gente não trai. Os princípios de traição não acontecem porque a gente perdeu o princípio vital, que é olhar para o outro e ver uma pessoa ali. Ver uma pessoa ali. Que no limite, essa pessoa é um reflexo do Criador, é um reflexo do próprio Cristo. Aí já é um passo a mais na fineza espiritual. Né? Mas o que o Judas fez? E aí está escrito lá no próprio texto: Judas segue para se enforcar. É para se enforcar. Mais Cara, uma tamanho vez, desespero, né? tamanho do desespero. Assim, ele também se trata como uma coisa. Né? Ele Exato. também se trata como uma coisa. Que tragédia, hein? Que tragédia a vida de uma pessoa que não como na iconografia, né? Como o Judas é representado na iconografia. Que tragédia a vida de uma pessoa que não encara de frente os outros, que não olha no olho das outras pessoas, né? Que não olha no olho das outras pessoas. E não é à toa que o Judas ele está posto no último círculo do inferno pelo Dante. Né? O Judas ele é o último círculo, assim, é o inferno mais profundo, o inferno do Judas. Né? Na iconografia, ele está sentado no colo do capeta. Ele tá sentado no colo do capeta, assim, ó, não tem lugar mais íntimo. Eu tô no colo, mas do capeta. Assim, você tá no último lugar. No último Verdade. lugar, né? Do Verdade. inferno. É do Judas, porque, olha, isso já é um inferno. Isso já é um inferno. Quer dizer, Exato. quando a gente já vive essa vida. Essa que é a experiência, Walter, me parece assim. Quando a gente vive essa vida, seria muito. Nossa. Quando a gente vive essa vida sem reparar que tem seres humanos ao nosso lado, e que esses seres humanos eles são universos inteiros, são Sim. universos que refletem uma grandeza que é inabarcável. Quando a gente vive uma vida assim, a gente já está condenado de algum modo. A gente já está condenado de algum modo, assim, já está condenado ao desespero. Essa vida já é um enforcar-se de algum modo. Como o destino do Judas mesmo. Porque só uma. Olha, isso aqui é uma coisa que é muito dura, assim, mas só uma face humana salva. Né? E vou dizer, não é nem a face do Cristo, hein? É a face do outro. É a Exato. face do outro. É É isso aquilo que, quem pode condenar e pode salvar também, né? é aquilo que o próprio evangelista fala. Olha, se você não ama teu irmão que você vê, olha o que ele está dizendo. Vê. Como é que você vai amar? Perdão aqui, bloqueou. Se você não ama ao seu irmão, se você não ama seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Né? Então a primeira coisa aí é ver. Isso passa despercebido na contemplação dessa passagem, né? Mas assim, a primeira coisa para eu amar é ver, né? Eu tenho que olhar, tenho que ver. Eu tenho que estar com os olhos fitos, com os olhos postos na minha mulher, nos meus filhos, nos meus amigos, naquele pobre sei lá, da rua, né? Agora, se a gente tem uma posição do Judas, né? Não vou ver, tô de lado, né? Tô de lado, não vou ver. Olha, você tem essa posição do Judas, olha, bicho, tu já se condenou, porque você não vai. Vida espiritual você não vai ter. Você nem falando de vida espiritual, você não vai ter, né? E Uhum. vida humana você não está tendo também. Você também não está tendo. Aquela pessoa de duas caras, né? É por Porque isso. essa daqui eu mostro, agora daqui não. Daqui não. Exatamente. Você tá escondendo o quê? Uma pessoa não pode se esconder. Isso é uma coisa que Exato. é assim. Por que diabos você gostaria de se esconder? Porque você não sabe. Vamos lá. É isso aí, é a coisa das duas caras do Judas. É uma duplo significado. Primeiro, ele não olha para o outro. Depois, ele também não se percebe como uma pessoa. A pessoa Sim. não pode se esconder. Isso é uma coisa ridícula também. Quer dizer, quando a pessoa é uma pessoa duas caras, você está vendo a cara dela. A cara dela é justamente essa, a pessoa que se esconde, a pessoa que tem algo escondido dentro dela. Ela está fazendo pose, ela não está se revelando direito. É claro que ela é uma pessoa falsa. É claro que ela é uma pessoa que não entendeu o que é vida humana. A vida humana é um revelar-se diariamente. Esse medo que alguns têm de se revelar, de estar inteiros numa relação, de estar inteiros mesmo numa relação com o próprio Cristo, uma relação com a esposa, uma relação com o marido, uma relação com o filho. Esse medo é o medo que vai levar à traição. Vai levar à traição. Exato. Ô, Ítalo, uma coisa interessante que eu vejo sempre nas suas colocações, nos seus trabalhos, principalmente, não sei,
mesmo onde você estiver, é um trabalho meio que humanitário, né? Fazer com que a pessoa seja realmente humana, né? E, e ao mesmo tempo você direciona o olhar para o outro, eu não sei se como complemento de si, e também faz com que a pessoa olhe para si mesma e se fortaleça. Não seja aquela pena, mas ninguém tem pena de mim, porque eu sou um coitadinho e tal. Então, ao mesmo tempo, o outro deve ser valorizado como a si próprio. Né? Ele também Sim. tem o rosto de Deus, né? A própria pessoa tem esse... Porque o que nós estamos fazendo aqui agora, eu acho tão interessante, porque talvez, eu não sei como é que vai ser meu dia depois que eu atravessar essa porta aqui. Talvez eu possa ali, atravessar a porta, eu posso morrer, eu não sei, um cachorro Claro. pode sair daqui e me atacar, qualquer coisa pode acontecer. Então, qual é esse nosso momento agora? Quais são as palavras que nós vamos utilizar para que essas, deixa eu ver aqui, em torno de 1.060 pessoas aí estejam ouvindo e que possa causar nelas algo construtivo, sabe? Então, aqui, nesse exato momento, a gente está pensando, bom, tá um papo legal, parece que você está aqui em casa, sabe? Eu É, vou tá pegar um legal? cafezinho aqui e te oferecer. Mas tem Eu aceitaria Ah! agora o cafezinho. Isso daí vai ser um parênteses que a gente ainda vai fazer, viu, Ítalo? Com certeza. Mas, enfim, a gente está aqui um papo legal, mas tem mais de 1.060 pessoas assistindo a gente. Talvez seja essa oportunidade de fazer com que a pessoa que esteja ouvindo, ela ao mesmo tempo olhe para o outro e olhe para si como também alguém amada por Deus, de uma maneira especial, que isso você faz muito bem nos seus trabalhos. Né? Então, não é só o Judas, mas também aquela pessoa que também foi, sei lá, designada para sei lá, no seu dia a dia, fazer algo interessante, algo extraordinário e que possa levar essa face sagrada para outras pessoas também, né, Heitor? E aquela pergunta do Judas, Walter, assim, que ele faz assim, mas sou eu o traidor, senhor? Ele faz a pergunta à mesa com É, Cristo. Ele faz assim, sou eu o traidor, senhor? cara, Né? Assim, algum, é, alguma coisa acontece, né? É como se, porque é aí que a cena para, né? Os discípulos todos ficam em polvorosa e começam a perguntar entre si quem seria o traidor. Imagina aquela cena, né? Aquela galhofa, aquela confusão, uma aquela tensão. euforia. E é como se o olhar de Judas tentando procurar alguma coisa no que se fixar, ele para e pergunta assim, mas sou eu o traidor, senhor? E eu sempre imagino ele não conseguindo perguntar isso olhando para o Cristo. Ele pergunta isso desviando o olhar do Cristo, Talvez olhando né? para baixo. E olhando para baixo, assim, como se tivesse com os olhos postos num horizonte, não no horizonte, né? Mas no horizonte da Distante. meia-noite, né? O horizonte da meia-noite, assim. E o Cristo fala, você está dizendo, né? O, o que eu acho é o seguinte, Walter, assim, essa pergunta do Judas, ela já foi feita pelo Judas. A gente não precisa fazer essa pergunta de novo, né? A gente não precisa fazer essa pergunta de novo, né? Uhum, exato. Mas quando você fala quando você está falando de autoconhecimento, né? Olhar pra gente mesmo, olha, é uma coisa que eu gosto de abreviar isso em tudo, Walter, porque olha, qual que é o autoconhecimento que eu acredito? Assim, olhar para si. O olhar para si ele pode ter dois lugares, né? O olhar do egoísmo. Uhum. Você vai ficar olhando para si, para encontrar em você alguma coisa que seja memorável, seja grandiosa, seja válida, assim, beleza. Esse é um tipo de olhar que, francamente falando, assim, olha, vai te levar à traição, você tá entendendo? Assim, olhar, é a pergunta do Judas, assim, né? Mas sou eu o traidor? Sou eu o traidor? Assim, assim. Ele está olhando para si de algum modo, assim, ainda não acreditando que ele seria capaz de trair. Fala, olha, uma pessoa que não conseguiu entender esses movimentos interiores, é uma pessoa que ela está muito desconectada do que é a vida real, porque você e eu, e todo mundo tá assistindo a gente aqui, a gente tem um tipo de Judas dentro da gente também. É inescapável. Todo mundo tem os movimentos da vaidade, da soberba, da avareza. Todo mundo tem esses movimentos assim. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, Walter, eu gosto de pegar e olhar para as sete inclinações capitais. Isso é autoconhecimento. É aí que você tem que se olhar. Você vai olhar para dentro de você
E no Terapia de Guerrilha, no livro Terapia de Guerrilha, o que que eu ponho lá? Lá na orelha do livro eu falo, olha, a questão é a seguinte, você e eu, a gente tem as mesmas inclinações, é por isso que eu posso falar para você como se estivesse falando comigo. E é por isso que a gente tá junto nessa história. Não é dominando, mas conhecendo isso, não se surpreendendo com isso, a gente já está um passo além para poder servir melhor ao outro. Né? Se o Judas tivesse notícia Exato. de que ele seria sim capaz de trair o Cristo, ele teria parado ali naquele momento, pedido desculpa, beijado a mão do mestre dele. Né? Mas ele não tinha notícia de que ele seria capaz de trair o Cristo. Ele falou assim, olha, você não se conhece mesmo, né? Você não se conhece mesmo. Como quem diz, olha, fica de papozinho no WhatsApp, né? Com a sua secretária, com a sua estagiária, com o seu amigo novo do trabalho, né? Com o seu síndico do prédio, que é um rapaz interessante. Mas, Ítalo, mas isso é um absurdo, porque a gente só tá falando de coisas de trabalho. A gente tá só falando de coisas de trabalho. Mais ou menos. Você tá falando de coisa de trabalho, aí manda um videozinho diferente, uma música que gostou, depois você manda um não sei o quê, né? É a mesma palavra do Judas, assim, ó. Mas serei eu o traidor? Mas sou eu o traidor? Sou eu que vou trair? E aí o próprio Cristo já fala, meu filho, tu dizes, né? Tu dizes, assim, é o desconhecimento. Nesse sentido, conhecer-se é muito importante. E para conhecer, você não precisa de um workshop de uma imersão de uma semana, de 5 mil reais. Fala, cara, eu já tô te falando, você tá entendendo? Todo mundo que cai, e todos nós caímos, em maior ou menor grau, em coisas mais ou menos graves, num ou no outro ponto, tá? Mas todo mundo cai num desses pontos aí. Cara, a Se a gente tem gente admite. uma consciência. Essa consciência aí acusa. Pronto, simples assim. Mas é muito simples isso. Isso aí tá escrito há 2000 anos que é assim. Você tá entendendo? Tá 2000 anos de 2000 anos. É assim, rapaz. É assim. Você tá entendendo? É assim, né? Agora, quando você admite, né? Quando você admite, olha, aquela coisa, assim, a possibilidade de você ser um traidor biográfico, né? Você ser um traidor diminui muito. Você não trair sobre outro. Falando de traição só, essas traições sexuais, falando de todo tipo de traição, né? Traição biográfica, sobretudo, né? É muito grande. Você diminui, porque você está olhando para outra pessoa. Você parou de olhar para você e está olhando para uma outra pessoa. E tem um princípio sobre pessoa que é muito maneiro, Walter, que é que o que a gente já sabe. Assim, olha, uma pessoa só melhora diante de outra pessoa. Né? Quer dizer, Exato. um pincel não melhora se ele está do lado de um pincel melhor. O pincel é aqui porque ele é um objeto. Um pincel estragado, está estragado, cara. Né? Assim, você vai botar ele do lado do melhor pincel. Ele não toma conhecimento daquilo. E daí, E daí, né? E daí, né? E daí, agora, uma pessoa, ela quando está do lado de uma outra pessoa melhor, aí sim ela tem a possibilidade de melhorar. Só que ela só tem a possibilidade dela melhorar se ela olhar a face de uma outra pessoa, se ela olhar o rosto de uma pessoa, a cara de alguém, o rosto de alguém, a face de alguém. A face de alguém melhor, superior. Né? De alguém que é melhor, alguém que é superior. E é nesse sentido que aquele assim, eu vou amar só a mim, vou conviver só comigo, isso é uma impossibilidade pura e simples, né? Mas quando a gente só olha pra gente mesmo, a capacidade da gente progredir é muito baixa. sim. Por quê? Porque você não está em contato com ninguém melhor do que você. Você concorda que você não é melhor do que você? Você é igual a você, concorda? Então, assim, se você não é melhor do que você, como é que você vai progredir em contato com você mesmo? É uma impossibilidade, pura e simples, né? É uma possibilidade pura e simples. Então, o convívio aberto mesmo, generoso com uma outra pessoa, isso é a pedra de toque para progressão na vida. Isso é a pedra de toque para progressão na vida, né? A outra é foda. Não se conhece outra forma, né? A menos que você receba uma graça infusa, né? Mas não tem, ordinariamente não tem. Ordinariamente através do serviço, do olhar, da dedicação, aí sim, aí vai. Aí vai. Queria ver uma coisa, ainda já pegando esse gancho aí também, o Ítalo. Outras coisas que, além do autoconhecimento, além do conhecimento do outro, você que está falando que precisa sempre de uma pessoa muito melhor para sei lá, ter uma base, né? Para saber, poxa, queria ser que nem aquela pessoa. É tão interessante. Agora lembrando de uma coisa, meio que confidencial aqui, né? Só entre nós dois. Então essas pessoas aí só entre nós dois, claro, óbvio. Só entre nós dois. Sabe aquele negócio de assim, cara, eu queria ser um iconógrafo, tipo, sei lá, o padre que eu admiro, né? Aquele lá. Aí eu, cara, eu cheguei lá, né? Tô no mesmo nível. Que massa!
Pô, mas e agora? O que mais eu posso crescer, né? Não, eu quero ser agora igual aqueles russos lá. Pô, tipo agora, tô no mesmo nível. Sim. E agora? Cara, se não, sempre, igual você falou, se não tiver um cara, sei lá, alguém que a gente admire, cada vez mais, a gente para ali, se estagna e aí? E depois, Claro, né? Igual você está claro. fazendo, sempre olhando o outro, sempre pessoas muito melhor do que a gente e se colocando, buscando conceitos, práticas. E agora eu lembrei de uma coisa, os exemplos, já a gente ainda falando de rosto, o rosto do outro, né? O Sim. exemplo daqueles grandes nomes, né, que a gente conhece, deixa eu ver, até coloquei uma colazinha aqui para não esquecer É? o nome, né? Victor Frankl é um desses que Sim. se, cara, no meio daquela tensão que eles estão vivendo no campo de concentração, ele encontra um sentido, sei lá, tipo sobrenatural. Não Sim. sei descrever os sentimentos de Viktor Frankl naquele momento. Oscar Schindler, da lista de Schindler, que eu acho que Sim. você conhece o filme também. Sim. Cara, o bicho viu naquelas centenas, milhares de pessoas que ele conseguiu salvar também do campo de concentração, porque via um sentido sobrenatural naquilo tudo. Agora, puxar um saco aqui do nosso santo São Maximiliano Kolbe, que também deu a Sim. vida em Claro. função Por de uma aquele pai outra de família. pessoa. Exato, por um pai de família. Cara, sabe-se lá o que esse pai de família fez com a família dele por conta daquele que se Ele sacrificou em relação. sobreviveu, esse sujeito sobreviveu, né? É impressionante, porque Exato. podia não ter ele sobreviveu para contar, né? Assim, sobreviveu e contou a história. Falou, olha, foi impressionante ali, né? E voltou e cuidou da família, criou a família dele, né? E eu queria ainda lembrar de outras pessoas, daquelas tantas mães e pais que anônimos que a gente não sabe quem é, que se sacrificam diariamente, Pronto, cotidianamente, pronto. pelos filhos que as desprezam. Walter, cara, ainda bem que você falou disso, que era o que eu ia falar. Ainda bem que você falou disso, que eu ia falar exatamente isso que você falou agora. Então, pronto, a gente tá na mesma linha de raciocínio. A gente tá olhando para a mesma coisa e fala, tá bom, é bonito ter um Frankl, é bonito ter um Maximiliano Kolbe, é bonito ter um Schindler, tá. Ninguém tá discutindo isso, meu Deus do céu. Graças a Deus tem essas pessoas, né? Mas eu quero falar o seguinte, olha, você pega o Schindler, e é claro que se fez um filme sobre ele, escreveu-se um livro sobre ele, né? Você tem um memorial para o Schindler, falou, oh, cara, que bom, perfeito, perfeito, perfeito. Agora vamos lá. Quando ele estava lá fazendo aquilo que ele estava fazendo no campo de concentração, arriscando a própria pele, não tinha glamour algum. Não Não. tinha nenhum glamour. Era assim, olha, era assim, ó. É o que tem para fazer, vou fazer o meu melhor, vou fazer o que é o correto aqui e agora. O que me cabe agora fazer é isso, ponto. Né? Eu vou fazer o correto, que é melhor aqui agora, o que me cabe fazer é isso, ponto. Olha, essa é a vida de um monte de gente que não está no campo de concentração. Essa é a vida de um monte de profissional que está levando a sério o seu trabalho. Essa é a vida de um monte de mãe de família que está levando a sério o seu trabalho. Essa é a vida de um monte de pai de família que está levando a sério a educação dos seus filhos, de mãe de família que acordam de noite para dar de mamar para os filhos. Isso é a vida, né? Isso é o nosso chamado. A gente não está no campo de concentração, né? Mas não é por isso que a gente está escusado ou que a gente está excluído da obrigação de estar diante do sentido da vida. A gente não está excluído da obrigação de viver uma vida com sentido só porque a gente não está no campo de concentração, só porque a gente não vai ser mártir agora, só porque a gente não é líder de um partido político, só porque a gente não é ninguém, vou botar aqui, importante. Olha, a questão é que essas coisas importantes, elas passam. O que é importante, francamente falando, ninguém vai lembrar do Schindler daqui 5, 6 gerações. Né? Ninguém vai lembrar, olha de verdade, ninguém vai lembrar do que a gente fez. Uns um pouco mais, outros menos. Porque, você é um iconógrafo, eu sou um escritor. Então, beleza, a gente ainda vai durar um pouquinho mais. Mas, daqui a 3, 4 gerações, ninguém lembra mais da gente. Mas ninguém, você tá entendendo? Assim, olha, não é o que a gente faz... Isso é uma coisa que é interessante. Não é o que a gente faz no tempo, mas é o que a gente faz com sentido. O que a gente faz com sentido. Porque a gente sabe, eu atendi gente assim, você conhece gente assim, a gente conhece gente assim. Às vezes você tem pessoas fazendo coisas muito relevantes do ponto de vista social. Presidentes de multinacionais. Se ele não faz aquilo com sentido, aquilo não tem valor algum. Essa que é a verdade. Do ponto de vista biográfico, não tem valor algum. Uma faxineira da indústria, da empresa lá, multinacional, que faça aquilo com sentido,
ela tem uma vida mais plena, mais justificada. Ela tá mais diante da face do que aquele sujeito que faz uma coisa, entre aspas, mais importante sem sentido. Então, esses fetiches todos, assim, vai empreender, vai ficar milionário, vai não sei o quê, isso é um pé no saco. Isso é fogo de artifício. Isso é um pé no saco. Isso é uma coisa assim, isso é pra te tirar do... Vou te falar a verdade. Isso é pra tirar... A maior parte das pessoas que entram nesse papo é pra elas saírem do eixo. Porque isso aí é aquela cortina de fumaça do ninja. Você tá entendendo? Você vai entrar nessa merda, e vai se perder lá dentro, vai se achar nunca mais. Porque isso é uma coisa, Walter, eu já não tive dinheiro mesmo assim. Agora você olha pra cá, tudo bonito, tá ar-condicionado no teto, que porra custa, às vezes o ordenado de um. Que tá no teto, só brinca, só ar-condicionado no teto, não sei o quê. Fala, beleza, cara, agora tá tendo algum dinheiro. Então eu posso falar, tá? De carteirinha, ok? Assim, eu já não tive dinheiro nenhum de tipo assim, cara, não sei mesmo o que vai acontecer no próximo mês com a minha família. Você tá entendendo? Eu não tenho. O pessoal acha que, assim, cara, eu tenho 6 filhos, você tem também. Você acha que é moleza? Fala, agora. Tem menos de um ano. Tá uma moleza mesmo a minha vida, porque é financeiro. Mas não era assim até, porra, 1 ano e 8 meses atrás, você tá entendendo? Porra, pegar 4, 5 anos pra trás não era minha. E aí tu é médico. Mas não importa, porque não me pagavam. Então eu posso falar de carteirinha esse negócio. Olha, esses fetiches, Walter, assim, de ganhar dinheiro, empreender, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala, cara, faça isso sem sentido. Fala isso sem... Não estão deixando eu falar palavrão no seu perfil abençoado, Walter. Olha que coisa aí. Putz, grila. Ai, meu Deus. E agora? Eu sujei o... Cara, seja você, cara. Tô aqui falando, não fala palavrão nesse perfil abençoado. Não, depende. Só me diz uma coisa. Agora, tipo, cá pra nós dois, de novo, viu? Ignora o pessoal aí. Eu chamei, foi o Ítalo ou foi o personagem? Se o personagem falar palavrão, então seja o Ítalo. Agora, é isso aí. O pessoal é muito bobado. Sai o outro, sai, claro, né? Tudo bem. Mas isso é pra marcar a coisa. Fala, vai tentar ganhar dinheiro, vai tentar empreender sem sentido pra tu ver se funciona. Se a tua vida vai pro brejo, meu amigo. A tua vida vai pro brejo, você tá entendendo? A tua vida vai pro brejo. É assim, é encontrar sentido agora, não faz sentido agora. Você acha que assim, o Schindler estava ganhando dinheiro quando ele estava fazendo o que ele estava fazendo, meu Deus do céu? O Vitor Franco estava ganhando dinheiro quando ele estava fazendo. O Maximiliano Kolbe estava ganhando dinheiro quando ele estava fazendo o que estava fazendo. Matheus de Calcutá estava ganhando dinheiro quando fez o que estava fazendo. Pelo amor de Deus, essa tara maluca. É óbvio que as pessoas se perdem no meio do caminho. É óbvio que as pessoas se perdem no meio do caminho. Falar, é óbvio que vai se perder. Né? Então, assim, o que a gente está falando é o seguinte: olha, isso que o Walter está falando. Qualquer um, eu e você, qualquer um, a gente pode fazer isso hoje, você tá entendendo? É fazer com sentido o nosso dever, o que cabe a gente fazer agora. Fica procurando assim, ó. Eu vou ser realmente a última bolacha do pacote quando eu tiver 1 milhão no bolso, quando eu tiver não sei quantos clientes, quando eu tiver feito a obra mais excelente, quando eu tiver atendido não sei quantos pacientes. Vai nessa pra tu ver. Vai nessa pra tu ver o que acontece com a tua vida. Tu vai perder a tua vida, meu filho. Tu não se encontra nunca mais. Porque você não está olhando para a cara das pessoas que estão ao teu redor. Você não está olhando para a face, para o rosto deles. Tu está olhando para as viagens do teu umbigo. Tu está olhando para as viagens da tua cabeça. É para isso que você está olhando. Né? Então é claro que essa pessoa vai se perder. Vai ser uma vida frustrada, uma vida triste, uma vida sem sentido. É mais do que frustrada, vai ser uma vida triste. Uma vida triste. Uma vida sem sentido algum. Eu vejo que você posta umas frases de São José Maria Escrivá no teu feed, Walter. Assim, olha, esse sujeito, né? O caminho lá, de vez em quando tem uns pontos lá de caminho, né? Falar, né, do livro Caminho. De vez em quando tem uns textinhos lá que tem pontos de caminho. Esse é um livro fantástico. O livro Caminho. Quem não conhece, que conheça. Você tá? Então, é um livrinho desse tamanho assim, ó, pequenininho. Ali tem umas frases, bicho. Frasezinhas. Que assim, ó, é pra rasgar. É pra rasgar a tua cara. Você tá? É pra rasgar a tua cara. Tapão na cara, né? Pessoal, acho que quem inventou a terapia de guerrilha foi ele, não fui eu, não. Foi ele que inventou a terapia de guerrilha, não fui eu, não. Tá? Pensa que a gente não sabe, Ítalo, pensa que a gente não sabe, a gente tá sabendo muito mais. Então, pronto. Assim, isso é o dever cotidiano, você tá entendendo? O teu dever cotidiano, vai cumprir teu dever cotidiano. Para de história, para de treta, né? Tu vai encontrar tua vida começa a encher de sentido. Começa a se encher de sentido. Essa que é a coisa. Ítalo, agora deixa eu entrar numa coisa. Eu não queria entrar, não, mas eu vou entrar. Tá bom, vamos embora. Bom, estamos aí nessa drama aí, eu acho que muito mais psicológica do que pandêmica mesmo, né? Mas vamos lá.
Dor humana é o tema agora. Então, justamente como Verônica foi lá enxugar o rosto sagrado de Cristo no momento de dor dele e leva impresso uma baita, sei lá, uma obra de arte para alguns, uma face redentora para outros, onde encontra aquilo, um milagre. Como é agora, Ítalo? Porque nesse momento várias pessoas estão fragilizada psicologicamente, fragilizada no seu interior. Outras pessoas estão perdendo vida, outras pessoas estão perdendo parente. Então a gente está tratando diretamente com a dor humana. Então é um pouco também do lado de Verônica e também que está dentro desse tema. Travou, Ítalo? Ítalo? Gente, travou o dele ou foi o meu? O que houve? Ah, não, não. Eu não sei o que houve aqui, gente, mas o Ítalo sumiu. Deixa eu ver se ele ainda está por aqui. Pois é, travou foi o dele, né? Ah, tá. Obrigado, gente. Deixa eu tentar chamá-lo novamente. Ítalo, acena aí se você tiver entrado, sabe? Porque, gente, eu queria entrar agora um drama. Já são 8 horas. Talvez até também daqui a pouco termine a live. Talvez até justamente pelo tempo, né? Então, já que já está finalizando esse tempo aí, vamos terminar isso daí. Eu acho que não sei se vai dar tempo dele voltar, porque já está bem em cima, né? Já são 8 horas. Eu entrei um pouquinho só atrasado, mas ia ser um momento de falar da... Ah, tá aí, Ítalo! Mas agora eu não sei, Ítalo, porque já estão... Deixa eu te chamar aqui, pelo menos só para ver se dá tempo da gente encerrar, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, cara, entra aí. Pelo menos para ver se dá para a gente encerrar, porque já são 8h02. Eu entrei, eu acho que uns 5 minutinhos. Eu fiz besteira, cara. Desculpa. Eu pensei que você ia entrar assim, ó. Oi! Eu fui jogar pra cima aqui um pop-up que apareceu, eu cliquei errado. Puta, fiz a Tranquilo, besteira. tranquilo. Desculpa. Então, aí já são 8h02. Eu não sei se a sua Ah, resposta é o final. a gente tem um Beleza? minuto. Beleza, manda brasa. É. Não, mas responde aí, vê se dá Mas eu não tempo. ouvi o que tu perguntou, porque eu tava fora. Cara, eu queria só que você resumisse aí com relação a justa. Volta aí, Talo! É justamente falar sobre esse momento de dor humana. Porque eu Tá. queria que deixasse pelo menos um pouquinho aí. É contigo. Então, assim, olha, presta atenção. O pessoal que tá assistindo a gente aí, mas, pô, assim, a gente falar de dor humana nessa semana, falar de dor humana nessa semana sem olhar para o único sofrimento verdadeiro que aconteceu nesse mundo, ponto. É um sinal claríssimo de perdição do próprio espírito, da própria biografia, da própria alma. Quer dizer, a gente nessa semana é Semana Santa. Daqui a pouco tem a Sexta-feira da Paixão. Digo, olha só, um Deus se encarnou, sofreu, foi crucificado, né? Ficou 3 dias no desterro na mansão dos mortos e volta ressuscitado num corpo glorioso. Olha, ele é o sinal do que é o sofrimento. O sinal do que é o sofrimento para aqueles que têm fé, para aqueles que decidiram entregar uma vida inteira por amor do outro, aqueles gente que sofrem, mas que entregam a vida inteira por amor ao outro, o destino dessas pessoas é a ressurreição num corpo glorioso. Aqueles que sofrem olhando para si, o destino é a forca do Judas. Essas são as duas mortes muito tensas e muito claras, uma em sequência da outra. O Judas sofreu e chorou amargamente, sofreu, mas estava olhando só para si, não era um choro de serviço para o outro. O destino foi a morte na forca. O Cristo sofre e sofre gotas de sua sangue, chora sangue no Horto das Oliveiras. Ele sofre, ele se percebe abandonado pelo Deus na própria cruz. Talvez você esteja se sentindo assim nesse momento. Só que se você continua, 2, 3 dias depois, o destino é a ressurreição no corpo glorioso. Agora, a condição é uma vida de entrega, é uma vida de serviço. Fabre Filhos, ele era o filho do carpinteiro. E ele, como São José, trabalhou na carpintaria anonimamente, já era o Cristo. Isso já é um tipo de sofrimento.
Já é um tipo de redenção. Ele já está servindo aos demais. Ele não faz móveis para si, ele faz móveis